As referências externas influenciam diretamente o nosso projeto. Nesta aula, aprenderemos a controlá-las. Quando nós criamos ou adicionamos componentes na montagem, automaticamente referências externas são criadas, porém é possível gerenciar essas referências. Vamos agora controlar a referência externa na montagem. Então eu tenho uma montagem e tenho essa matriz dentro da montagem. Eu vou criar uma nova peça. Seleciono esta face e vou usar este furo como referência para a criação da minha nova peça. Vou gerar a extrusão, confirmar e sair da edição. E agora eu vou editar a matriz e tampar o furo que eu usei como referência, fazendo com que a referência fique perdida, ou seja perdida. Vou tampar este furo. Vejam só. Saio da edição e observem que a peça que eu criei agora contém um erro, porque ela perdeu a referência que eu tinha dado para ela. Agora eu vou deletar isso que eu fiz. Deletar também a peça. E vou criar uma nova peça, mas antes disso, eu venho até o menu Opções, venho aqui até Referências Externas, e vou marcar essa caixa Não criar referências externas. Dou um OK para aplicar, e crio de novo uma nova peça. Vou referenciar ela neste furo também. Vou gerar uma extrusão, confirmar, e novamente saio da edição, e agora vou editar a matriz. E vou tampar o furo. Veja só. Tampei o furo e nada aconteceu. Vejam só, eu não perdi, a peça não criou um erro. Por quê? Porque eu quebrei a referência externa, ou eu não referenciei, eu bloqueei a referência. Há mais uma forma de quebrar as referências ou bloquear as referências nas montagens. E nós podemos fazer da seguinte forma. Veja só, eu criei aqui uma simples montagem com um bloco e 4 pinos introduzidos nesse bloco. Vejam só, vou até alterar a transparência para que vocês vejam melhor. Uma montagem bem simples. Mas todos esses pinos estão referenciados neste bloco. Ou seja, se eu alterar esse bloco, se eu fechar algum furo desse bloco, vai ocorrer um erro. As peças vão entrar em conflito. Então eu posso quebrar as referências da seguinte forma. Basta eu selecionar o componente que eu quero quebrar a referência, por exemplo, este pino roxo. Eu seleciono ele com o botão direito e navego aqui até a opção Listar referências externas. E essa caixa se abre. Veja só que eu tenho aqui o recurso e eu tenho aqui embaixo as opções Quebrar todas, Bloquear todas. Por exemplo, vou selecionar Quebrar todas. Ele me dá um aviso me dizendo que todas as referências serão quebradas. Eu aceito em OK. E já não existe mais referência nenhuma. Confirmo aqui também. E agora eu posso alterar esse bloco da forma que eu quiser, que neste componente que eu quebrei as referências, não haverá mais erro. Por último, eu quero só alertar vocês para um ponto específico e também dar uma dica. Notem que sempre quando a gente cria uma montagem e a gente salva essa montagem, vou salvar, o SolidWorks cria, na pasta que você salvou, o documento de montagem e mais os componentes que estão dentro da montagem. Porém, se eu mover um desses componentes para outra pasta ou eu deletar um desses componentes, como eu vou fazer agora, por exemplo, vou fechar esta montagem, venho aqui em abrir e vou deletar, por exemplo, o bloco. Veja que eu vou deletá-lo. E agora eu vou tentar abrir a montagem. Veja o que acontece. O SolidWorks diz que não é possível localizar o arquivo. Ou seja, se a gente mudar os componentes de uma montagem do local onde a gente salvou, depois, na hora que a gente for abrir a montagem, acontecerão erros como esse que você pode ver. Aí você vai ter que
localizar novamente o componente e colocá-lo ou na mesma pasta ou dar um novo caminho para o SolidWorks poder abrir esta montagem. Vocês perceberam como é importante ou como são importantes as referências em uma montagem. Por isso, tomem muito cuidado quando estiverem criando um projeto, tomem muito cuidado com as referências, porque se vocês, de alguma maneira, fizerem que algum componente perca a referência, pode dar um conflito no seu projeto inteiro.